boa tarde para você, boa tarde para mim, para todo mundo que está aí ligadinho no programa De Olho no Condomínio. Hoje uma tarde muito especial com convidados especiais. Nós vamos falar aqui sobre mão de obra qualificada, sobre a terceirização, sobre os funcionários contratados diretamente pelos condomínios. E para falar aqui sobre essa questão de supervisor que ele é, o Alexandre Magno. Ele vai falar como é que ele administra esse pessoal, a bronca, o aconselhamento, né? Pois é. Então, que bom estar aqui com o senhor, viu? Boa tarde. Boa tarde, Vânia. Para mim é um prazer imenso estar aqui, certo? Discutindo com vocês, falando sobre coisas boas, que é condomínio, né? Sim. Que é onde a gente vive, que é onde a gente trabalha e é onde a gente também se apaixona, né? Por viver realmente essa realidade. Mas para mim é um prazer. Muito obrigado. Que bom. Obrigada pela sua presença. E também aqui do outro lado nós vamos conversar com Antônio Carlos, ele que é da Vitalinos, ele que trabalha com terceirização, com mão de obra qualificada. Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos. Boa tarde, Vânia. Boa tarde, Alexandre. Tudo bem? É um prazer ser convidado, né, para um evento como esse. A gente precisa realmente difundir muito, né, sobre essa conversa, esse assunto de mão de obra qualificada e terceirização. Eu me sinto lisonjeado em ser convidado e participar um pouco com o meu conhecimento e levar um pouco do conhecimento também, porque é uma troca de experiências aqui com a supervisão, uma vivência realmente diária na parte condominial, né, que é um convívio complexo, né, porque são várias pessoas com vários sentimentos, né, várias emoções, né, e o funcionário que está na frente, né, e nós trabalhamos com isso, tentando realmente colocar os nossos serviços terceirizados na área condominial. Muito bem. E já a gente volta, você vai ficar aí ligadinho, porque o comercial entra e eu volto já com os nossos convidados. Não saia daí. O que você está fazendo para cuidar do planeta? Você sabia que 1 litro de óleo contamina 25 mil litros de água? Se você ainda não recicla seu óleo, está esperando o quê? Junte-se a nós nesse desafio que é o trabalho de conscientização ambiental. A Recigraxe sabe o que faz. Temos 20 anos no mercado, dando destinação correta a este tipo de resíduo. Recigraxe, cuidando do meio ambiente, reciclando seu óleo de cozinha. Rua P 175, Cantinho do Céu, São Cristóvão. Fone 79-3041-7401. Recigraxe. A Meta ela atua há mais de 10 anos na área de condomínio, com sinalizações específicas para o ramo. Já atendemos a cerca de 400 condomínios em Aracaju. Conheça os serviços e as vantagens que a Vitalino Facilities oferece para o mercado sergipano há mais de 21 anos. Com a Vitalino Facilities, você terceiriza, ganha praticidade e reduz custos com mão de obra, além de outras vantagens. Acesse agora nosso site e saiba o que a Vitalino pode te oferecer. Serviços de copa, limpeza e conservação, jardinagem, recepção e muito mais. Acesse www.vitalinofacilities.com.br. Estamos de volta aqui com o programa De Olho no Condomínio. E você que chegou aí agora, quem está comigo é Alexandre Magno e também o Antônio Carlos. Nós vamos falar sobre a mão de obra qualificada no condomínio, terceirização e funcionário contratado diretamente. Aqui eu vou começar com o Alexandre Magno. Ele tem uma
uma década, 2 décadas. 2 décadas. 2 décadas já aqui no setor condominial. E nós vamos falar com ele e fique à vontade também para compartilhar com a gente, Obrigado, viu? Ana. A gente está aqui, você pode interromper, que a gente entra no meio. É o mesmo conceito para nós 3 Tá aqui. joia. Vamos lá, me fala da sua vivência como supervisor, né? Esses anos todos que você tem de experiência. Fala pra gente como é que é lidar com esse pessoal, a contratação, o dia a dia, como é que eles interagem com o morador, contigo ali na frente, né? Dando realmente as ordens e como é que eles reagem, o morador. Me fala aí, me conte um pouquinho dessa história. Olha, é um mundo, né? É um mundo um pouco diferente do que até muitas pessoas estão acostumadas realmente a lidar, certo? Até porque muita gente, quando se muda para um condomínio, a maioria delas não está preparada para viver em condomínio, porque tem aquela questão das regras. E parece que, por natureza, o ser humano ele não gosta muito de regras. Então, a maioria dos moradores, eles vêm de casas. Então, quando eles chegam no condomínio, eles veem que muitas coisas, existem muitas restrições. E isso já é uma grande barreira. Porque quando ele chega no condomínio, ele já encontra o quê? Ele já encontra um papel, ele já encontra um documento. Um relatório. Certo? Exatamente. Com as regras de convivência, certo? O que pode e o que não pode fazer. Isso é muito impactante. Né? E aí você vê o quê? Vem a parte dos funcionários. Os funcionários têm que estar, quer queira, quer não, também sabendo de todas as regras e tendo que fiscalizar o morador. Aí você vê um funcionário fiscalizando um morador, que a princípio, entre aspas, é patrão, mesmo que não seja, porque o patrão de fato é o síndico, até porque os moradores deu ao síndico essa autoridade. E aí gera realmente, em meio a isso, gera muitos conflitos, porque a gente ouve até um morador dizendo, eu pago o seu salário. O que não é verdade. O que não é verdade. Ele paga por um serviço. Certo? Ele tem um serviço de segurança, ele tem um serviço de limpeza, ele tem um serviço de manutenção, feito por muita gente. Não só por quem trabalha no condomínio, mas para quem também não trabalha no condomínio, que sempre vem. E aí gera realmente. Aí tem o cotidiano, tem o dia a dia. Para isso, para que tudo isso ande em harmonia, aí tem a pessoa do supervisor. Aquele que fica entre o funcionário e entre o morador. E o síndico. E o síndico na frente dele. É um desafio, porque você tem que estar observando os funcionários, você tem que estar gerindo os funcionários, dando aos funcionários a atenção devida, ajudando eles nas tarefas diárias, você tem que estar programando a limpeza, a manutenção, você tem que estar observando a questão do maquinário do condomínio, ou seja, você tem que prever as manutenções que são mensais, as trimestrais, as quadrimestrais, as semestrais e as anuais. Tudo isso o supervisor tem que estar ligado, para que realmente não deixe nada por fazer. E aí, em meio a isso, você tem os moradores, que no seu dia a dia também tem as suas demandas. E vez ou outra, ou quase sempre, está sempre consultando o supervisor. Então você note que nós, supervisores, nós temos muita coisa para fazer no condomínio. Vocês são coringa, né? Justamente isso. Algumas vezes o morador, eu já tive, nesses 20 anos, nesses 21 anos de condomínio, já estava em casa descansando e um morador ligou para mim porque faltou energia no apartamento dele. Aí ele disse, olha, eu não sei o que aconteceu, apagou tudo. Mas tinha sido só no apartamento dele? Só no apartamento dele. Então, por experiência, eu disse, vai lá no quadro, veja se o DR, caiu, disjuntor chamado DR, né? Dispositivo de residual. Aí ele olhou assim e disse, o DR, mas isso aqui, então, isso mesmo, levante. Aí quando ele levantou, a energia voltou. Porque ele certamente, na cozinha, ele deve ter dado um curto, ele deve ter colocado um eletrodoméstico muito forte, com uma potência muito grande. 220. E aí o que aconteceu? O disjuntor geral ficou ali, mas o DR caiu. E aí, então essas coisas sempre acontecem. Então o nosso cotidiano realmente não é fácil. Nós temos que estar lidando com quase que todo o condomínio. Né? E o funcionário, muitos deles já vêm com aqueles vícios, né? Com ranço, não é, Antônio? Tem esse outro lado, a questão do psicológico, né? Isso. Porque as pessoas sempre costumam dizer que supervisor, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser médico. É um gestor, né? O gestor realmente, todo gestor que vai trabalhar com mão de obra, ele tem que ter essa percepção da psicologia, como tratar, porque ele é o profissional moderador. Exatamente. Ele é o moderador. Realmente. Então, são os anseios
dos funcionários, são as frustrações dos funcionários. Eles já vêm de casa com problemas às vezes, traz para dentro do condomínio, não sabe separar. E quem é o mediador? É o supervisor, para que ele não transfira aquela ânsia ou vontade ou raiva para um condômino, né? E o condômino não pode transferir nem agir, por mais, como você mesmo falou aí anteriormente, que realmente o condômino se acha o patrão do funcionário, né? Ele não é, ele paga mensalmente o condomínio justamente para isso, para o condomínio gerir todos esses serviços são terceirizados. Que não deixa de ser, é funcionário do condomínio, não é funcionário do morador. Do condomínio. Não do condômino. Não é do morador particular, até porque... Isso, tanto é que existe o CNPJ, né? O CNPJ E o morador, por sua vez, ele elegeu um síndico para isso. Perfeito. Ele elegeu um síndico. Legal. Exatamente, porque existe isso. E se existe o síndico, então a responsabilidade dos funcionários é do síndico. Perfeito. E não do morador. Então, tem essa dificuldade realmente, às vezes, que o morador realmente ele tem uma visão muito errada realmente da realidade profissional. Isso. E o profissional, tanto de portaria quanto de limpeza, realmente eles têm alguns problemas e algumas vezes eles acabam realmente contaminando o ambiente. Perfeito. E o desempenho dele já não é o mesmo. Então, aquilo que tinha que ser feito na segunda-feira de manhã ou numa quarta-feira de manhã, que é aquela atividade, muitas vezes deixa por fazer e aí já gera um problema, porque em condomínio, certo? Como biblicamente está escrito, um abismo puxa outro abismo. Isso. Se você não limpou aqui, então isso vai gerar lá na frente. Aí alguém veio. Hoje em dia, você sabe como é que é a mídia, né? Os grupos de WhatsApp. E praticamente todo condomínio, 90% dos condomínios, tem grupo de moradores. Tem. E aí tira-se foto. Um para criticar e outro até para elogiar. Também. Tem até separação, viu? Tem. Mas é assim, interessante porque assim, eles filmam, eles tiram foto e eles expõem no grupo. E um adendo que você está falando é sobre a administração da mão de obra, que são funcionários direto do condomínio. Sim. O que acontece muito também é que muitos podem até entrar com um perfil de profissional excelente. Sim. Começa a trabalhar. Sim. Mas na convivência e com a intimidade que às vezes é colocada com condôminos e funcionário, acaba o prejudicando. Porque vai ter condôminos aí que já tem, que mora desde a fundação do prédio, se acha o dono, às vezes, do prédio, né? Isso. E dono e amigo. Não pode mexer com ele, vai defender aquela bandeira sabendo que ele pode ter errado. E você, como supervisor, fica até mais difícil você tentar corrigir, porque tem alguém acobertando, entre aspas, ou apoiando. Enquanto empresa terceirizada, quando a gente vai colocar nosso serviço, né, a gente faz a visita, a gente escuta muito isso realmente, dos supervisores, dos síndicos, né? Eu sou um exemplo, eu estive recentemente visitando um outro condomínio e no final o síndico e o subsíndico falaram para muito obrigado pela consultoria que você me deu. E ele fez, quanto é a consultoria? Eu fiz, não é nada, eu fui fazer uma visita. E foi um sábado e foi até informalmente. E o que acontece lá é justamente isso, é um condomínio de 25 anos e o mais antigo tem 20 anos, o empregado. Então a briga constante é não aceitar as ordens do síndico, não cumprir as ordens do síndico, faltar, não dar satisfação e ficar por isso mesmo. Então é uma administração nova e eles estavam preocupados em como realmente resolver esse problema. E tem. As leis que são boas para os funcionários, elas também são boas para os tomadores de serviço, os empregadores. É a mesma lei, né? Então eu digo assim, você está insatisfeito, você tem seu direito de buscar, eu tenho o direito de defender. Então a empresa vai se defender, o condomínio vai se defender de você, você pode até acusar. E se você estiver certo, a justiça que vai dizer. Se eu estiver certo, a justiça que vai dizer também. Então existe esse lado realmente. É complicado, como você me disse, a maioria dos condôminos, eles saem de casa porque realmente a origem era sempre casa, a gente não tinha prédios, né? Foram surgindo e todo mundo foi surgindo, buscando o quê? Segurança e comodidade. Só que quando você busca segurança e comodidade e vai para um condomínio, você começa a trabalhar no coletivo. E o coletivo traz isso. Que são as emoções. Cada um amanhece de um dia, de um jeito. Exatamente. Né? A gente que trabalha em condomínio, a gente vê muita coisa, tá certo? Eu já, por experiência própria, eu já tive na minha sala moradores entrando chorando, problemas conjugais, uma série de coisas, não só de separação, problemas de pai com filho.
E algumas vezes a gente se dá com essa situação e fala assim, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Porque eu sou o supervisor do condomínio. A minha área aqui é estritamente profissional, como é que eu vou fazer agora? Mas aí, em função da minha outra, certo? Da minha outra atividade, né? Entender cristã que eu sou, né? Eu sou ministro, então tenho essa facilidade, né? Ajudando. Já lidei com pessoas que entrou na sala de um jeito e saiu totalmente diferente. Mas justamente por causa disso que é algo à parte da minha função de supervisor, né? Mas tudo isso serve como experiência para a gente começar a crescer também como ser humano. E a gente vê e a gente vem ter a certeza, não é que a gente tenha dúvida, de que de fato, ter dinheiro não vai dar uma grande tranquilidade para as pessoas, como as pessoas pensam. Olha só, a gente está aqui falando sobre pessoal de trabalho, né? O pessoal terceirizado, aqui com o Antônio Carlos, e o pessoal contratado diretamente aqui no condomínio, que no caso a gente está no condomínio, que trabalha o Alexandre Magno, e também com o colega aqui, que é o Antônio Carlos, que é da Vitalinos, trabalha com terceirização. A gente está vendo como é que é lidar com esse pessoal, né? Contratado diretamente e contratado terceirizado. Será que tem problema? Será que dá choque? É diferente, né, lidar com eles, mas você vai saber disso já, se é diferente ou não, né, lidar com ele sendo terceirizado e sendo contratado diretamente. A gente vai para o comercial e volta já, não saia daí. O que você está fazendo para cuidar do planeta? Você sabia que 1 litro de óleo contamina 25 mil litros de água? Se você ainda não recicla seu óleo, está esperando o quê? Junte-se a nós nesse desafio que é o trabalho de conscientização ambiental. A Recigraxe sabe o que faz. Temos 20 anos no mercado, dando destinação correta a este tipo de resíduo. Recigraxe, cuidando do meio ambiente, reciclando seu óleo de cozinha. Rua B 175, Cantinho do Céu, São Cristóvão. Fone 79-3041-7401. Recigraxe. A Meta ela atua há mais de 10 anos na área de condomínio, com sinalizações específicas para o ramo. Já atendemos a cerca de 400 condomínios em Aracaju. Conheça os serviços e as vantagens que a Vitalino Facilities oferece para o mercado sergipano há mais de 21 anos. Com a Vitalino Facilities, você terceiriza, ganha praticidade e reduz custos com mão de obra, além de outras vantagens. Acesse agora nosso site e saiba o que a Vitalino pode te oferecer. Serviços de copa, limpeza e conservação, jardinagem, recepção e muito mais. Acesse www.vitalinofacilities.com.br. Bom, estamos de volta aqui nessa quinta-feira, 23 de junho, véspera de São João. Tá todo mundo aí pronto, né? A equipe que trabalha no condomínio tá tudo pronto aí para poder brincar. Será que chega no outro dia? Hein? E aí, como é que vai ser isso? Antônio, você que trabalha com terceirizados, o pessoal, se faltar, você tem alguém de reserva, né? Porque eu tenho certeza que Alexandre Magno aqui, se o pessoal faltar, vai deixar ele de cabelo branco. É verdade. Sem dúvida nenhuma, realmente. Se alguém realmente faltar, a gente tem que estar aí ligando
mandando para A, para B, para ver se consegue alguém só para substituir. Porque Tá nós vendo? não temos, certo, a segurança que a terceirizada dá, que é justamente Então. alguém de sobreaviso, né? Então, Antônio, fala aí pra gente o mistério. Bom, gente, prazer, né, estar aqui mais realmente sendo convidado e falando sobre a terceirização. É um conflito realmente, né, você terceirizado quanto fixo, mas a terceirização veio realmente para ajudar e a melhorar realmente tanto a empregabilidade quanto a profissionalização dos próprios profissionais que vão trabalhar nos condomínios e dá realmente um fôlego para o síndico, para o condômino, para o supervisor, quando se trabalha em terceirização. A gente comentou aqui há pouco instante, vocês ouviram agora, que ele falou justamente, se faltar alguém porque é festa São João, realmente é uma dor de cabeça para o administrador do condomínio, quando o funcionário é próprio, porque às vezes ele não tem uma reserva para colocar. E aquele funcionário que já está ali, que já está acostumado no condomínio, tem mais de 10 anos, 15 anos, ele não quer dar nenhum minuto a mais para o condomínio. Ele se nega a fazer até cobrir o trabalho do próprio colega. E a terceirizada você não tem esse problema, porque se ele faltar, no contrato vai estar estipulado o prazo que você tem que substituir o profissional e é por obrigação da contratada estar ali presente o profissional para substituí-lo. Então você não terá realmente esse desconforto, né? Apesar que no início sempre há, porque se faltou, de imediato já quer, mas no contrato é que tem as suas regras para serem feitas, né? Então, além do mais que você tira muita carga de responsabilidade do condomínio e passa a ser da terceirizada, né? A lei veio, essa nova lei de 2017, realmente que é 13.429, ela veio justamente para isso, ela melhorou a relação da terceirização, porque até nas questões jurídicas ou trabalhistas, o condomínio só irá se pronunciar ou só irá se for nas últimas instâncias se não conseguir resolver o funcionário com a contratada. E antigamente não, o próprio condomínio ou terceirizado, a contratante, ela já era de imediato acionada junto com a terceirizada na justiça pelo empregado. Hoje não. A nova lei realmente já dá essa tranquilidade. A coparticipação, né? Transfere toda a responsabilidade para a terceirizada. De fato tem essa questão. Eu trabalhei em um condomínio em que esse condomínio era terceirizado, né? E realmente o que acontecia era que entrava-se na justiça contra essa empresa terceirizada e o juiz algumas vezes mandava substituir o pagamento, certo, que o condomínio fazia para a terceirizada. Isso acontecia muito, entendeu como é que é? E aí o condomínio realmente acabava suspendendo o pagamento para a terceirizada, não que o condomínio tivesse um certo prejuízo. Estava judicialmente, né, em juízo, e aí a justiça que faria o pagamento para os funcionários estava em litígio, né, e depois ela liberava o dinheiro para a empresa pagar o restante. Exatamente, isso acontecia muito porque realmente às vezes tem terceirizadas e terceirizadas. Tem terceirizadas muito boas, certo? E que cumprem realmente, fielmente com as suas obrigações, mas infelizmente tem algumas que nem tanto. É justamente isso. E em Sergipe aumentou muito, certo, o número de empresas terceirizadas, certo? E também aumentou muito nos condomínios, porque até então, se você olhar 10 anos atrás, era muito raro você ver uma empresa terceirizada no condomínio. Hoje já não, hoje já tem muitos condomínios, certo? E é claro, aí surgem as que se destacam, aí surgem as que são boas e as que surgem as que não são tão boas assim. As aventureiras, como a gente chama, né? Tem muitos que realmente entram e não cumprem realmente o papel. Como em toda a área, né? Como em toda a área, como as empresas que abastecem também com material, né, o suprimento para o condomínio. Sim. Então, muitas delas também deixam a desejar. Sem dúvida nenhuma. E é outra Serviço, história. principalmente. Eu tenho uma outra matéria, um bate-papo nessa questão aí, mas não vou jogar agora não, porque é um assunto também complicado, viu, Antônio? Essa questão aí de material, de comissão. Deixa para lá, isso aí vai ser um próximo assunto. É o próximo assunto, né? Mas olha, a gente falando ainda da mão de obra, né, qualificada, porque sabe, Alexandre Magno, o pessoal vem, geralmente, você quando capta um profissional que ele traz o currículo, aí aquele bate-papo que você tem com ele, Sim. né? É para sondar realmente a experiência, porque Sim. as portarias hoje estão sendo modernizadas, vários condomínios, como nos bastidores o Antônio falou, já vem pronto, automatizado, com a tecnologia super avançada, reconhecimento facial, né, do carro, aqueles chips. E hoje você tem poucos funcionários que têm essa experiência, eles precisam serem treinados, capacitados, né? E aqueles mais antigos, que quando o condomínio se moderniza, tem dificuldade. Eu, quando síndica, eu tinha funcionário que nem sabia pegar no computador.
E ele tinha muitos anos no condomínio, quase a idade do condomínio, perdeu a chance de subir para um supervisor porque não tinha conhecimento de tecnologia. Né? Até pra mudança. E ele, olha, nunca se preocupou em crescer, ficou sempre ali, teve oportunidade, ele só precisava conhecer e saber manusear o computador e perdeu a oportunidade de crescer dentro da empresa. Esse é o grande problema, sabe, do funcionário antigo. Aí nós temos 2 pontos negativos. Seria a comodidade, por causa dos anos, Sim. certo? E ele nunca tentou se renovar na sua profissão. Nunca teve anseio, ele nunca desejou realmente crescer. É o comodismo mesmo. Justamente. Então, ele tem muitos anos, eu estou aqui há muitos anos, então ele se acomoda. Tem um morador como amigo e não como... Muitos até pelo tempo, acho que já estão até aposentados e continuam trabalhando. Então, tem o dinheiro da aposentadoria, tem o dinheiro do condomínio. Isso. Ele não é colocado para fora, então ele está tranquilo. Mas aí que está a grande questão. Ele se acomoda, certo, no serviço dele, não quer de maneira alguma deixar a caneta, certo? E quando vem um computador que entra realmente, e essa é uma tendência, não tem como voltar. Não tem como fugir. A tendência é entrar a tecnologia cada vez mais no condomínio, ele realmente nem está nem aí e nem quer. Resultado, ele vai ter que sair do mercado. Sim. A tendência é que ele saia do mercado, porque justamente o condomínio não vai querer realmente um profissional que não saiba desempenhar a sua função. E um adendo, quem tem que se adequar às regras e realidades de uma empresa é o funcionário, não a empresa ou o funcionário. Exatamente. Quer que a empresa continue aceitando as mesmices. Não. Se chegou tecnologia, vai implantar, ele tem que se adequar, ele tem que buscar o conhecimento. E outra coisa que eu digo mais, hoje em dia, você pegar os condomínios, mesmo seja terceirizado, seja próprio, os funcionários, as portarias hoje é um centro de segurança. Eu digo que é o coração do condomínio. Isso. Então, além de ser um porteiro, entre aspas, um agente de portaria, ele tem que ser um agente esperto para a segurança. Porque ele quem vai abrir um portão, ele quem vai atender um cliente, ele quem vai, a pessoa mal toca, ele já está abrindo. Tem outros não, que tem que fazer a pergunta, quem você é, para onde vai e quem lhe chamou. O que você vai fazer aqui? Eu tenho uma experiência, tenho já também 20 e poucos anos, igual meu amigo aqui, nessa área de terceirização de mão de obra, e eu tive um prazer de trabalhar e fazer um projeto, participar de um projeto. Na época eu estava numa empresa grande daqui de Aracaju, e a gente chamou esse projeto de Praia Formosa. Esse projeto saía do iate até aqui a sementeira, todos esses condomínios da frente. Nós fizemos uma visita, e isso voltado para a área de segurança, porque à época eu estava na área de segurança. E fizemos um trabalho, eu e o supervisor, um supervisor à época, junto com uma equipe, a gente visitar todos os condomínios e fazendo alternado. Eu ia de calça jeans, com blusa de meia, tal, e a pé, chegava a pé. E o supervisor ia em um de paletó, tudo mais. Então a gente fez esse paralelo. Eu alternava, eu ia de paletó, em um carro bonito, a porta da garagem era aberta sem questionamento, a porta do condomínio, as 2, 3 portas que tinham, eram abertas sem questionamento. A gente ia, quando entrar, a gente perguntou assim, pois não? Ele disse, não, o senhor vai... não, eu não sou condômino, Isso a gente fez todo um relatório e apresentamos alguns síndicos. Fomos muito bem vistos, o projeto era grandioso, mas por ser grandioso e complexo, por quê? Como eram várias unidades, você não tinha como contratar, né, uma unidade só para ficar responsável por todas as unidades. Sim. Aí você tinha que arrecadar dinheiro desse condomínio, arrecadar dentro daquele condomínio, eu botar um sistema de segurança 24 horas para ele, então foi o único empecilho foi esse, porque não tinha uma associação dos condomínios da região que pudesse assumir esse serviço. Né? Mas foi interessante. Então essa experiência que teve é justamente onde entra as empresas terceirizadas para a capacitação dos seus profissionais, que eles já vêm realmente capacitados para isso, entendeu? Eles voltados para isso. Isso até conjunto com uma parceria com o Senac. Sim. Que a própria empresa fazia realmente, ela conseguia colocar os funcionários para fazer esse tipo de treinamento, né? Dar uma boa visita, não só você é agente de portaria, por si só vai lá atender pessoas, não, tem que dar o melhor também, um pouquinho a mais de conhecimento para ele. Esse é um grande desafio que até hoje perdura no condomínio, porque é o seguinte, eu fiz 2 cursos de segurança patrimonial e segurança em condomínio. Então, quando geralmente eu chego no condomínio, eu tento colocar em prática tudo aquilo realmente que eu aprendi. Bacana. E a dificuldade que eu tenho é justamente com o porteiro e com o morador. O morador complica muito a questão da segurança. O morador é o inimigo número 1 da segurança do condomínio. O morador,
é inimigo número 1 da segurança do condomínio. Estou dizendo isso porque eu conheço, eu sei como é que é. São 21 anos que eu trabalho em condomínio e o morador, na sua arrogância, a realidade é essa, que não gosta claro de maneira alguma alguma de alguns, ser. né? A gente sabe disso. Maioria, eu vou dizer maioria. Existem pessoas educadíssimas e que falam assim, muito bom por você ter me parado e me barrado, já que você não me conhece. Muito raro. Mas assim, esse grande problema é justamente isso, porque eu cheguei num condomínio que, sabe o que o rapaz fazia? Ele pegava um botão de abrir o portão de pedestre, ele botava um clipe para ficar aberto sempre. Eu perguntei, por que você faz isso? Eu não estou entendendo. Não, é porque toda hora tem que estar apertando aqui. Eu disse, mas é sua função. Para você ter ideia. E aí tem morador que quando chegava, o morador chegou uma vez. Meu Deus. O morador chegou uma vez no condomínio, aí o funcionário, que era terceirizado, né? Ele estava há poucos dias lá, ele não conhecia. Pois não, o senhor de onde? Ele, eu sou pescador. Como assim, senhor? Aí depois ele já foi para a reunião para reclamar, porque tinha sido barrado pelo porteiro, porque o porteiro não conhecia ele. Então, assim, é muito complicado quando você tenta implementar segurança em condomínio e você não tem nem o entendimento do porteiro. A colaboração. E nem a colaboração do morador que realmente acha que tem que chegar. E quer segurança. E tem que entrar. Acho que em alguns quer segurança. Que eu já fiz em relação justamente a condomínio, eu sempre coloco o seguinte, realmente na área da segurança, você pode investir milhões, né, em tecnologia, equipamento, homens armados. Você pode investir muito no condomínio, mas se o condomínio não for colaborador de tudo que você investiu, ele cai por terra tudo que você fez. Então você vai gastar milhões e a responsabilidade está na ação de um condomínio. Exatamente. Né? Porque tem aquele condomínio que você está lá, as regras para estabelecer. Para você entrar no condomínio, tem que parar o carro, acender a luz, baixar o vidro. Sim. Né? E você se identificar, mesmo sendo condomínio. Não, porque já é condomínio, você tem que, por obrigação, saber que é ele que está ali dentro. De repente ele está sendo coagido dentro do carro e o porteiro não está sabendo. Sim. Ele vai entrar e depois, se tiver o problema interno, vai sobrar para quem? O porteiro. Para o supervisor, para o porteiro, para todo mundo. Geralmente é para o porteiro, né? Porque nós, a gente sempre orienta. É o primeiro que deixou entrar, né? Mas eles recebem, todos os porteiros recebem orientações, recebem treinamento para que haja de acordo com o protocolo existente em cada condomínio. O grande problema é o relaxamento. Eu sei que esse mês a gente comemorou o Dia do Porteiro, né, que foi dia 9, né? Mas, assim, infelizmente, é por causa, da maioria das vezes, de relaxamento mesmo. O agente de portaria, porque esse nome porteiro eu acho que ficou um pouco obsoleto. Eu acho que o ideal é agente de portaria, porque o agente de portaria tem um computador, o agente de portaria tem vários controles, ele é muito funcional. E o porteiro não, ele só abre e fecha a porta. Exatamente. É específico. Isso mesmo, Vânia. Olha, na comemoração, né, do Dia do Porteiro, que é esse mês, dia 9, eu estava vendo, tem porteira? Porque fala, porteira é a mulher do porteiro. Mas vi que a porteira é a mulher, né, que guarda essa parte aí, como você falou, é um agente de portaria. Então a mulher, ela é um agente também de portaria. Sim. Né? Que a linguagem nossa, a gente costuma, né, no nosso português, que estão querendo desvirtuar até o nosso português, que o porteiro, aí entre parênteses, porteiro ou porteira, né? Copeiro ou copeira. Né? A gente geralmente coloca copeiro, mas pode ser uma copeira. Né? Agora, eu não sei se essa palavra porteira, não sei se ela seria realmente indicada. Talvez o porteiro seja uma palavra invariável. Não, mas eu pesquisei quando nós homenageamos. Porque porteira é a porteira da cancela e tudo mais. Cancela, então, né? Mas tem porteira que é justamente a guardadora, mulher, a guardadora de portaria. Eu particularmente não gosto desse nome. Quando nós fizemos no dia 9 a homenagem ao Dia do Porteiro, eu fui pesquisar e é porteira mesmo. A portaria é o ambiente. Isso. Sim. Então, o agente de portaria está no ambiente, que é o acesso de qualquer empreendimento. O porteiro é aquele que vai estar do lado da porta da portaria. Da portaria. Entendeu? É complexo, mas é aquele que vai abrir a porta, fechar a porta. Esse, eu acredito que tenha sido feito com esse intuito. Com essa perspectiva, né? Mas tanto é que a gente foi crescendo, os profissionais foram crescendo, capacitando e foi mudando realmente o nome e se colocando de forma mais profissional. Então, é um agente de portaria, é um agente de segurança, é um rondista, não é mais um vigia, chama-se rondista no condomínio. Sim, sim. A vantagem que nós temos de ter agora falando sobre a terceirização, um porteiro terceirizado, ele é mais responsável.
um porteiro terceirizado, não que o fixo seja irresponsável, mas o que acontece com o terceirizado? O terceirizado, ele sabe que ele trabalha para uma empresa e que ele está ali prestando um serviço. Já o fixo não, ele considera que muitas vezes, com o passar do tempo, ele acha que ali é a casa dele. E como consequência disso, ele já tem uma certa intimidade com os moradores. O que dá uma ilusão para ele, que ele jamais sairá dali, porque o morador gosta dele e vai tentar sempre segurá-lo, defendê-lo, vai intervir. O problema é que ele esquece que no regulamento do condomínio está prescrito que cabe ao síndico demitir e admitir. E quando o síndico diz vou demitir, não tem argumento nenhum de morador, não tem nada que possa segurar ele naquele ambiente. Eu já vi vários casos onde porteiros falavam com 10, 20, 30 moradores e os moradores, olha, eu vou tentar alguma coisa, eu vou tentar. E o síndico disse, não, eu não quero porque ele não tem mais sentido, ele está no condomínio. E acabava o argumento até do próprio morador. Então, assim, já o terceirizado não, o porteiro terceirizado, ele tem mais responsabilidade, ele tem mais seriedade. Ele sabe muito bem que se ele der um deslize ali, por mais que o morador, por mais que o síndico seja amigo dele, mas a empresa vai chamar ele a atenção, porque outros moradores vão reclamar. E a empresa não quer de maneira alguma que o nome dela, que é o nome dela que está ali na frente do funcionário, que seja realmente manchado e, consequentemente, quebre o contrato que ela tem. Então, realmente tem esse detalhe. O terceirizado, ele na área profissional, no seu desempenho, ele é superior ao fixo. A gente identifica com diferença um terceirizado e um funcionário da casa antiga há muito tempo. Eu já notei que tem uma diferença no porte, no atendimento, até a postura dele é diferente. Agora, se a empresa... Eu que fui síndica, né? Você que é supervisor, a gente reconhece, a gente sabe quem são. Agora, se a empresa for uma empresa como uma que eu conheci, que infelizmente, por não cumprir com as suas obrigações, e aí fica refém do funcionário, o funcionário acaba realmente fazendo o que quer. Não muito de portaria, porque a portaria dá muito problema. Se o porteiro for relaxado, ele vai causar muita confusão. Perfeito. É muito mais na área de limpeza. A limpeza dá muito trabalho e tem alguns terceirizados que dá, mas como a terceirização é muito flexível, você fala assim, infelizmente esse funcionário não dá para conviver mais com a gente. Você diz, olha, pede substituição. E ela é tão flexível, tanto na gestão da mão de obra, dentro do condomínio, como na própria gestão da própria empresa. Você tira uma e coloca a outra. Exatamente. Você não tem muita dor de cabeça. Tem que esperar o contrato vencer. Não. Sim. O contrato tem suas cláusulas lá. Você pecou nisso uma vez, pecou nisso na segunda. Não está atendendo mais. Imediatamente suspender o contrato e cancelar o contrato sem ônus para as partes. Exatamente. Eu já vi donos de empresas falar assim, olha, com um funcionário, eu não vou perder o contrato por causa de você. Sim. Infelizmente não está dando certo, você vai ter que ser retirado daqui. Para nós, supervisores, ter realmente um funcionário terceirizado facilita muito para a gente. Ajuda bastante. Eu acho que ajuda bastante. Porque é o seguinte, porque quer queira, quer não, a gente não vai, primeiro, a gestão do terceirizado não é nossa, não é do supervisor. A gestão é da empresa. O condomínio, ele compra serviço. O condomínio não contrata funcionário. Exato. Né? Ele não quer saber de João, ele quer saber do serviço. Do serviço. E eu tive dificuldade uma vez com a terceirizada, não por causa do terceirizado, mas infelizmente o síndico não entendia isso aí. O síndico achava que o funcionário terceirizado era do condomínio. Aí tinha que mandar nele. Não pense que eu tive muita dificuldade em um condomínio por causa disso. Até tentar, eu acabei saindo do condomínio, eu vou até falar, eu acabei saindo do condomínio justamente por causa dessa questão. Eu acabei de dizer, olha, é melhor eu não continuar no condomínio e me retirar porque não dá certo. Isso ainda ocorre num grave problema, né? A lei da terceirizada, ela deixa bem claro. Se você terceirizou, você não tem ação direta com o terceirizado, você gestor. Você não pode dizer, obrigar ele tem as normas e as regras. Você vai chamar ou o cabo de turma, que é da própria empresa, se tiver, ou o supervisor, liga para o supervisor, olha, seu funcionário está assim aqui. Aí você não se envolve, até porque se você, o síndico, um morador, se envolver diretamente no mando de um terceirizado, ele está caracterizando ali, pode caracterizar vínculo. Eu recebo ordem no condomínio, o condomínio aqui, né? A minha empresa lá não manda não, quem manda aqui é o condomínio, eu tenho que fazer, entendeu? Então isso tudo implica também, eu acho, em questões trabalhistas, né? Eu não sou
conhecedor do assunto, não é apenas uma... Às vezes, até nessa questão que o síndico quer se colocar à frente, exigir, aí vem naquela parte que a gente chama que ele está fazendo dupla jornada. Ele está sendo porteiro, mas ele está trabalhando Desvio com de Honda, função. desvio de função. Ele foi para a Honda porque o síndico mandou. Isso. Mas eu fui contratado como porteiro, eu tenho que estar aqui na portaria. Mas fulano faltou, no seu intervalo você vai lá rapidinho e faz isso. Vamos Quer dizer, nesse desvio de processo que você, função. Vânia, comentou. Eu voltando à visita que eu fiz recente com esses 2 síndicos lá, os novos, foi justamente isso. Então, a dificuldade que eles estão tendo e a falta de conhecimento no lidar com o profissional, ele quanto síndico. Então, o que pode ser feito é justamente muito síndico, como você me falou aí, muito síndico não tem o conhecimento ele quer agir da forma, no ímpeto dele, sem respeitar até, e por falta de conhecimento às vezes, né, de como lidar com esse tipo de situação. Então, você acaba misturando a situação, indo para o lado pessoal e não deixando o lado profissional ser trabalhado. Então, eu encontrei isso, que você precisa capacitar. Eu até disse, olha, se é de vocês colocarem realmente tem que demitir, mas tem 20 anos, o condomínio não tem condições financeiras para demitir todos. Você faz o seguinte, você faz primeiro um trabalho de conscientização. Se vocês não conseguirem fazer, vocês contratam a empresa terceirizada aqui, uma consultoria, vem e dá um treinamento para eles, começa a colocar o funcionário para que ele entenda que, eu digo sempre assim, fulano, o seu trabalho, só quem depende do seu trabalho é você, do seu salário? Tem a família? Aí ele vai pensar, você tem alguém em casa que dependa do seu salário? Tem minha filha, tem minha mãe. Então por que você age dessa forma? Que você pode ficar sem o seu salário. E sem ficar sem o seu salário, vai ficar sua filha, sua esposa e todo mundo que depende do seu salário. Exatamente. Então eles começam a fazer uma reflexão que eles não têm ensinado. Então é um processo de conscientização, de melhoria. E aí você vai vendo gradativamente. Se não melhorou, aí sim, você tem que ter um jeito de demissão. cortar. Muito bem. Então, olha só como é complexo essa questão de terceirizado. É vasto, né? É muito grande. Tem muita área ainda a explorar e a gente vai ter que deixar isso para uma próxima. Tudo bem. Tenho certeza que vocês vão né? estar conosco aqui. Né? Então, eu quero agradecer você que está aí com a gente, ouvindo esses depoimentos, né, da necessidade realmente de se contratar mão de obra qualificada, terceirizada, e quando se tem no condomínio já os seus funcionários e eles estão morosos, estão já com dificuldade de atender a necessidade, então contrata a consultoria e se não tiver jeito, cai fora. Então, temos aqui agradecer a Carlos, Obrigado, Antônio Carlos, da Vitalinos, está aqui conosco. Pensou em terceirizar, Vitalino Facility. Não é? E também agradecer aqui ao Alexandre Magno, né, que é supervisor do condomínio, e ele nos cedeu hoje aqui essa tarde maravilhosa, um espaço agradável. Muito obrigada. Eu que agradeço realmente a oportunidade de poder estar falando um pouco, né, de condomínio, dessa área tão bonita, tão linda, tão maravilhosa, que tem crescido muito aqui no estado de Sergipe. E a tendência é crescer mais ainda. Eu digo que Sergipe e Aracaju está crescendo agora para cima. É isso mesmo. Cidade vertical. Verdade. Então, gente, muito obrigada por estar aí conosco falando sobre terceirização, sobre funcionário contratado diretamente. Eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante a você, síndico, refletir. Vamos contratar terceirizado ou vamos continuar ainda com os funcionários diretamente contratados do condomínio? É uma reflexão. E eles estão aqui para poder expor isso para vocês. E qualquer dúvida, você pode procurar lá no Instagram, Vitalinos, né, que facilite. www.vitalinofacility.com.br. Pois é, e tem no Instagram também. Tem no Instagram também. E no nosso De Olho no Condomínio você pode procurar. E tem também aqui do Alexandre Magno, com a experiência dele de 21 anos. 21 anos em condomínio, tá certo? E eu sempre converso com pessoas que também, poucos, mas alguns síndicos pedem algumas dicas realmente de como trabalhar, né? E nós, graças a Deus, estou trabalhando aqui, certo? Não tenho interesse em sair daqui não, né? Mas o mais quer dizer muita coisa, sempre né? à disposição. Mas qualquer coisa é 988-724279 à disposição. Muito bem, gente. Então, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada a vocês dois por estar aqui com a gente. Feliz São João para todos nós. Obrigada para vocês também. Feliz São João e cuidado com os fogos, hein? E saibam sempre, porque eu vou estar de olho no condomínio. Até mais.